Fala, excelências! Para quem não me conhece, sou o professor Bruno Amaral, professor de Direito Penal. E este vídeo é a continuação de um projeto que eu intitulei de Gotas de Penal, matéria que eu dou aula. Mas hoje não iremos tratar de nenhuma matéria, de nenhum conteúdo da disciplina, mas sim uma notícia importantíssima no mundo jurídico que está causando aí entre os doutrinadores e juízes e operadores de direito em geral, né? Tá todo mundo estudando essa decisão e querendo adivinhar quais são os rumos que o judiciário irá tomar em face dessa decisão do STF. E a decisão é essa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui atrás, ó. Pena pode ser cumprida após decisão de segunda instância, decide STF. Essa decisão foi no dia 17 de fevereiro de 2016, está recente agora, esse vídeo está indo ao ar agora, dia 22 de fevereiro, então está muito recente essa decisão. E esse caso aconteceu em São Paulo. Um cara que trabalhava de ajudante geral, ele foi condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pelo um crime de roubo qualificado. Ele foi condenado pelo juiz de primeiro grau. A defesa recorreu. Detalhe, ele respondendo o processo todo em liberdade. A defesa recorreu para o TJ. O TJ confirmou a condenação, né? Negou provimento ao recurso da defesa e mais, determinou imediatamente que o condenado, sem trânsito em julgado, tá? Então eu tenho que chamar ele de acusado, né? O acusado iniciasse o cumprimento da sua pena. Por que isso é importante trabalhar? Porque existe um inciso no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é igual, não há recurso, não existe mais recurso. É igual decisão definitiva, decisão que não pode mais ser reformada. E a nossa decisão, a decisão que está sendo trabalhada aqui no nosso vídeo, é uma decisão de segunda instância. E decisão de segunda instância pode sim ser reformada pelos tribunais superiores, STJ e STF. E o nosso herói da nossa historinha, nosso ajudante geral, que não temos o nome dele aqui por questões, né, de privacidade, ele alegou exatamente isso, que ainda ele não poderia ser tratado como culpado, porque não havia nenhuma decisão transitada em julgado. A decisão dele, a decisão de condenação dele, não foi transitada em julgado. Ele poderia ainda manejar recursos para o STF e o STJ. E a defesa apresentou um HC lá no STF, alegando exatamente isso, essa violação a essa garantia fundamental. O STF se reuniu e, por maioria dos votos, não foi unânime, decidiram de que a presunção de inocência, ou de não culpabilidade, também chamada de não culpabilidade, que está inserida no texto constitucional, ela cessa depois que a sentença for confirmada por um órgão colegiado. E aí temos os TJs e temos os TRFs, né, na Justiça Federal. Então, toda vez que um órgão colegiado de segunda instância confirmar uma sentença condenatória, cessa a presunção de inocência. E aí eu pergunto aos senhores, aonde é que está escrito isso na Constituição Federal? Aonde é que está dizendo que esse trânsito em julgado, que foi deixado pelo nosso Constituinte originário, lá em 88, aonde é que esse trânsito em julgado se refere a acórdão confirmatório? Onde é que isso está escrito? Como é que eles tiraram essa interpretação desse texto? Estou bem incomodado com essa decisão. Eu li todas as matérias relacionadas ao assunto, li os votos dos ministros e dentre eles existe a argumentação de que no direito comparado, no direito estrangeiro, não existe qualquer legislação que garanta a presunção de inocência até o trânsito em julgado, que basta um acórdão, que basta uma decisão de um órgão colegiado confirmando uma sentença de primeiro grau, autorizaria o início do cumprimento da pena. Eu preciso dizer aos senhores que estão me assistindo que o nosso texto constitucional é considerado um modelo, é chamado de Constituição Cidadã, é de vanguarda, é de ponta. Então, eu creio que não poderíamos estar nos comparando ao direito de outros países, porque somos de vanguarda, somos
modelo, somos símbolos a ser seguido. Eu queria também deixar claro que o nosso artigo 5º, inciso 57, ele é cláusula pétrea, que não pode ser modificado nem por emenda constitucional. Estou bem assustado com a decisão do STF, muita gente também está bem assustada com a decisão do STF, o OAB principalmente, o Ministério Público, até onde eu soube, comemorou essa interpretação que o STF deu à Constituição Federal. E dentre todo esse emaranhado de discussões relacionadas a esse assunto, sempre eu me lembro da primeira imagem que eu tive ao conhecer o STF, quando me disseram que eles eram o guardião da Constituição Federal. E eu sempre imaginei eles com a Constituição Federal colada no corpo, abraçados com ela e defendendo todos os ataques que porventura eram feitos, né? Como verdadeiros escudos, como verdadeiros heróis, segurando aquele texto constitucional cunhado, escrito à base de sangue, né? Quem sabe a história do nosso país antes da Constituição Federal de 88 sabe muito bem porque eu estou usando essa expressão. E quando eu vejo o STF ignorando o texto constitucional, eu fico bastante preocupado. Bom, era isso que eu tinha para falar, espero que vocês tenham gostado e, por favor, sugiram temas que eu possa trabalhar aqui com vocês e fiquem tranquilos que os próximos vídeos eu trarei disciplina, né? Direito material de penal para nós trabalharmos aqui. Bom, eu fico aqui, um abraço a todos.